Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este vídeo. Paz de Deus. Excelente dia para todos. Ainda é dia. É manhã ainda. Deus abençoe a nós todos hoje, nesse lindo dia de preparação, né? Deus concede para cada um de nós, né? Vou entregar folheto, pessoal. Pegar uns folhetinhos ali. Eu prefiro, sabe? Teve gente que já perguntou: por que você não contrata alguém? Eu falei: pra quê? Pra jogar meus folhetos fora? É caro, sabe? Esse folhetinho aí. Hoje não tem mais nada barato, né? Hoje você vai fazer uns folhetos. É um absurdo o preço. Gente, mas tá tão ruim fazer vídeo. Não consegue enxergar. Fica ruim aqui a imagem. É um absurdo, sabe? Você vai... Cada remessinha dessa aí de folheto é quase R$2.000. Lógico que eu faço bastante, né? Mas é caro. Então não dá pra jogar na mão de qualquer um, não. Não dá não. E não tem, né, pessoas, né, pra fazer. Quem é que vai fazer? Que você possa confiar. Não tem. Então é melhor eu ir lá, eu mesmo fazer. Já tô acostumado, tá? Isso. Vou que vou, sem medo de ser feliz. Ainda tô um pouco gripado, pessoal. Tô meio chá até ontem à noite. O último gole de chá foi ontem à noite, porque é um chá muito doce, né? Não dá pra ficar tomando muito também não, porque é muito doce, muito açúcar, né? Açúcar, mel. Ficar ingerindo isso muitos dias é perigoso para uma diabetes, né? Eu prefiro... Ontem eu parei. A tosse tá muito pouca, mas a gripe ainda se manifesta um pouco. Mas tô fazendo tudo caseiro, né? Até remédio de gripe, tomei só uma cartelinha e já não tô tomando mais. Não, já parei, né? Até porque isso parece farinha, esses remédios de gripe aí. Não, só pra dar um... Falar assim, eu não tomei. Tomei. Isso pra mim não surte muito efeito, não. O que surte efeito é o remédio caseiro. Caseiro é tira e queda. E se alimentar, né? Se alimentar, tomar água, esse tipo de coisa. E nós vamos aí, vamos na nossa pegada, na nossa caminhada. Coisa... O mundo aí anda de ponta cabeça, né? Muitas pessoas, eu vejo em alguns lugares, alguns comentários, né? Nossa, é agora Estados Unidos querendo sancionar o Brasil. Eu quero que sancione logo, sabe? Sanciona logo. Nós se livrar dos Estados Unidos, a gente se livrar disso. No mundo tem alternativa para tudo. É claro que num primeiro momento causa um transtorno, um problema, um prejuízo. Mas os Estados Unidos não traz nada de bom para nós, não. O que é que nós ganhamos com os Estados Unidos? Ele gera muito emprego aqui? Suficiente para atender a nossa demanda? Não gera. Ele compra de nós do jeito que nós precisamos para ter um resultado na nossa economia? Não compra. Então vamos fazer negócio com outros países, né?
E é o que vai acontecer. O que vai acontecer é isso. Os Estados Unidos também, ele sabe onde ele pisa. Ele ali tá ali latindo igual um cachorro brabo, mas só latindo. Ele vai criar um tumulto, não vai parar por aí. Vai ser sucessivos, né? Sucessivos, várias medidas para tentar. Isso aí não tem muito a ver com Bolsonaro. Tem a ver por quê? Porque Bolsonaro é um político pró-Estados Unidos. Então os Estados Unidos quer um político lá pró-Estados Unidos, aos interesses americanos. Mas acima de Bolsonaro está o interesse americano. Então hoje o Brasil faz parte do BRICS, né? E o BRICS vamos dizer assim, uma concorrência contra os Estados Unidos, os interesses dos Estados Unidos. Então a medida que eles estão fazendo não é exatamente por causa do Bolsonaro, é por causa dos interesses americanos, né? Interesses comerciais, interesses geopolíticos, interesses, né? Mas eu acredito, já falei em algum vídeo aí pra trás, meu Deus, gente, é muito ruim eu vou ter que arrumar um lugar pra pôr eu não sei mais onde pôr. Eu tenho que achar um lugar pra colocar isso aqui, que não enxerga nada, não vê nada aqui. Só se passar numa sombra aqui, ó, colocar alguma coisa aqui. Mas eu vou achar um lugar ainda, gente, pra fazer esse vídeo. Muito chato isso aqui. Faz o vídeo, não vê a cara do peão, né? Ruim demais. Então, esqueci o que eu tava falando exatamente. Mas, pessoal, eu acho que os BRICS aí não vai demorar redesenhar o BRICS, né? Senão ele não vai pra frente, né? Se ele não criar uma estrutura robusta de defesas, de interesses mútuos e de defesa desses interesses, né? Regras e conexão além do negócio, né? Uma conexão de defesa dos interesses, né? Para isso precisa criar um parlamento, alguma coisa do tipo lá. Se não fazer isso, fica difícil, hein? Fica difícil. Então o BRICS não nasceu, pra mim, na minha opinião, não nasceu pra morrer na praia. Não, ele não nasceu pra morrer na praia. Alguma coisa vai acontecer aí, entendeu? Medidas devem vir aí, né? Porque senão seria muito amador o assunto, né? Então alguma coisa deve vir aí. O pessoal fala muito dos Estados Unidos tirar o GPS, não sei o que. Eu não acredito muito que isso vai acontecer, não. Não acredito. Mas se acontecer, tem outros. Vai criar um problema inicial? Vai, mas tem outros. Tem um da Rússia, acho que é GLONASS, eu acho, GLONASS, sei lá, chama aquilo. Da Rússia, tem até o da China também, né? Então, o da Rússia eu acho que ele é mais antigo, ele é mais confiável, né? Mas o da China, pro futuro aí, talvez seja o melhor, vai ser o melhor. Esqueci o da China, é BT alguma coisa, não sei, esqueci. Então, alguma coisa vai acontecer de bom. Nós precisamos, e nós, maior do que isso, nós precisamos criar investimentos, e nós estamos correndo, o país está correndo em direção a isso, junto com a China, junto com a Rússia, né? Com acordos, né? Acordos de compartilhamento de tecnologia, inclusive espacial, né? E nós precisamos disso. Nós precisamos caminhar nesse... E o Brasil precisa ter seus próprios satélites, suas próprias tecnologias lá, né? Espacial, né? Principalmente para esse assunto, esse assunto chamado GPS, né? E muitas outras tecnologias. Mas tudo isso leva tempo. O Brasil é um país muito atrasado nesse sentido, nunca investiu. Por quê? Porque sempre foi quintal dos Estados Unidos. É isso que talvez muitas pessoas não entendem. O Brasil nunca foi nada
não tem tecnologias para essas finalidades. Olha o tuk-tuk que eu falei, quando eu era menino, eu já desenhava esse tuk-tuk aí, ó. Falei, um dia vai ter um negócio assim. Era até exatamente desse jeito aí. E não existia. Pessoal, acho que eu vou deixar meu carro por aqui. Eu deveria ter deixado ali. Vou deixar mais perto de alguma portaria, né? Eu era menino e eu já desenhava esse tuk-tuk. Então, pessoal, o país ele vai desenvolver. Ele vai criar uma estrutura. Só que nós éramos quintal lá dos Estados Unidos. Estados Unidos não deixa ninguém. Não, você vai ficar dependente de mim. Muito ruim isso aqui. Você vai ficar dependente de mim. Você vai comprar a minha tecnologia. Você não vai ter a sua tecnologia, é a minha. Nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos ser país, né? Nós precisamos ter a nossa... Eu acabei apertando aqui sem querer aqui, tentando mudar aqui o vídeo e desliguei a câmera, mas vamos fazer novamente aqui, mas o vídeo vai ser rápido. Eu preciso distribuir esse folheto e voltar para lá. Mas finalizando esse assunto aí da geopolítica, né, do que está acontecendo no país e no mundo, né? Eu acredito que o mundo ele está se desenhando, né, na criação, desenvolvimento dos blocos e definições, né, dos blocos geopolíticos. Eu acho que o Brasil ele está alinhado no caminho certo. Para mim o caminho é esse aí, se desligar dos Estados Unidos de certa forma, né? Os Estados Unidos quer negócio conosco, nós queremos negócio com eles. Se ele não quer negócio conosco, nós não queremos. Não pode ser, vem cá que Estados Unidos aqui tem prioridade. Prioridade lá no Brás, no Brás não. Não, vai pra lá não. Prioridade nada. E Estados Unidos, né? Tem que pensar em nós. Né? Tá faltando nesse país verdadeiros patriotas. Nacionalistas, porque tem um monte dizendo que e é coisa nenhuma, é tudo culpicha dos Estados Unidos. E Estados Unidos lá para longe daqui, né? Então, tudo que é bom tem um mal, né? Tem um preço. A gente paga o preço por algo que é bom, né? E o preço é isso aí, nós estávamos ali no vício, né? Da tecnologia americana, do tudo americano, tudo não sei o que dos Estados Unidos. Opa, nós nesse vício nós somos de certa forma dependentes, né? Eu por mim arranca tudo, arranca a internet, arranca tudo que vem dos Estados Unidos, arranca rede social, arranca tudo. Eles não querem? Pô, meu, passa bem, vai-te embora daqui, entendeu? Eu sou bem assim mesmo, vá-te embora, entendeu? No dia que você respeitar a nossa soberania, no dia que você tiver interesses conosco, aí a gente começa a conversar, Começa a conversar. Não não, nós temos que romper com os Estados Unidos. Não temos que romper com ninguém. Agora, se os Estados Unidos não quer, nós também não quer, Nós temos que largar de ser cachorro. Cachorro vira-lata. Porque é um país de cachorro vira-lata, infelizmente, né? Vira-lata. Nós tem que ter opinião, nós tem que ter... Eu sou assim, pessoal. Eu sou assim. Eu enfrento Satanás, eu não vou enfrentar outro. Eu enfrento, velho. Enfrento, não tem essa não, Não, pode se inchar, pode não sei o que, eu enfrento. Nem que eu leve couro, mas eu enfrento. O que não pode é esses camarada, né? Tem em várias situações, né? Em diversos... Achar que é dono da pessoa. Dono lá na orelha. Aqui, pra você, Dono nada.
A gente tem que respeitar as pessoas, tem que respeitar. A gente tem que honrar as pessoas, tem que honrar. Mas é uma via de mão dupla. Você tá me respeitando, você tá... E eu tô falando de tudo, no geral, né? Mas eu tô falando de país também. O país, os Estados Unidos, está nos respeitando, tem interesses mútuos em relação a nós, né? É mútuo, quer dizer, é interesse nosso, interesse deles. Opa, ó, vamos fazer negócio? Vamos, olha, eu compro lá e você compra aqui. Beleza, não, agora não pode só eu comprar e você não querer nada meu e ainda querer determinar como é que eu tenho que vender, como o preço que eu tenho que praticar, a forma que eu tenho que ser, a relação que eu tenho que ter. Opa, pode parar por aí. Pode parar por aí. Entendeu? É bem assim, ó. Agora, opa, olha, nós vamos bancar vocês lá, nós vamos comprar tudo de vocês lá. Nós vamos comprar e vocês compram de nós aqui também, assim, na mesma proporção. Né? Então, só que aí é só entre nós aqui, que eu acho isso um perigo. Não, não acho isso bom não, mas... Fez o acordo? Então esse é o acordo. Agora o acordo onde só um vence? Não. Nós paga o preço. Paga o preço. Ah, a Embraer vai falir. Não, não vai falir não. Aqui desse país tem governo. Aqui tem governo. Não vai falir não. Ela vai ter problema? Vai ter problema. Mas aqui tem governo. A Embraer é uma empresa nacional, uma empresa que representa o Brasil lá fora na área de aviação, né? Ela com certeza, ela tem, existe interesse nela em vários países aí do mundo, principalmente China, Rússia. Nós podemos fazer acordo do mesmo jeito que a gente pega avião, faz avião aqui em parceria com os Estados Unidos, com algumas empresas de tecnologia dos Estados Unidos, tecnologia mecânica, tecnologia, enfim, de diversas finalidades. Perdoa aí, pessoal. Do mesmo jeito que a gente tem, pode fazer com outros países. E o Brasil tem que desenvolver suas próprias tecnologias também, né? O Brasil tem que ser... largar um defeito desse governo aí, é esse aí. O Brasil tem que investir na parte bélica. E aqui o buraco é mais embaixo, porque aqui é um país desse tamanho, para você defender ele não é fácil não. É muitos trilhões aí para investir nisso aí. Como que se faz isso? Não tenho ideia, mas tem que começar, né? Tem que começar, alguma coisa tem que ser feita. Não é ficar comprando... Ah, vamos comprar tanque de guerra lá dos Estados Unidos. Que comprar tanque o quê, rapaz? Nós temos que desenvolver tecnologia. Desenvolveu a tecnologia, aos poucos nós vamos construindo as nossas coisas aqui. Pode ter uma parceria inicialmente com outro país, mas na tecnologia. Né? Na tecnologia, desenvolver alguma coisa tem que ser estratégico. Você compra alguma coisa lá da Rússia, até mesmo dos Estados Unidos, da China, mas para adquirir a tecnologia daquele determinado material que você tá comprando, né? Para que você, não para você copiar, mas para você desenvolver uma tecnologia melhor do que aquela. Acontece isso no mundo, na Rússia, nos Estados Unidos, eles compram lá, eles pegam armamento. Por isso que quando um submarino, lembra do Kursk, o submarino russo que afundou, que a Rússia não permitiu que os países, que foi uma crítica total, e realmente, né, se você for olhar para o lado humano do assunto, ninguém vai aceitar, né? Pô, por que a Rússia não deixou a Grã-Bretanha, que eu acho que a Grã-Bretanha que estava à frente ali para negociar para o resgate, por que eles a Rússia não aceitou? Por causa da tecnologia que estava lá, né? Se a Grã-Bretanha põe as mãos naquele submarino, ela com certeza iria conseguir ter acesso, né, à espionagem
do equipamento, né? Do equipamento que estava ali, a tecnologia que estava ali. Ela ia espionar, ela ia ter tempo ali, porque tem essa técnica, né? Eles iam conseguir capturar ali informações que levaria à descoberta da tecnologia que estava naquele submarino, né? Que são coisas que são escondidas, né? Escondida a 7 chaves. Eu vou dizer que é muito mais do que 7 chaves, é muito mais, né? Então, claro que tem o lado humano disso daí e a tecnologia, só que a tecnologia os caras trabalham décadas e mais décadas para desenvolver aquela tecnologia. E aquilo ali é defendido a qualquer custo, a custo de vidas até. E aqueles militares que estavam naquele navio, naquele barco lá, né, submarino, eles sabem disso. Eles, na verdade, eles estão ali pela vida e pela morte para defender a pátria, defender a tecnologia da pátria, defender. Só que isso, o mundo ele distorce, né? Isso aí, os Estados Unidos faria a mesma coisa, a Grã-Bretanha fazia a mesma coisa, ia proteger a tecnologia, ia defender o interesse nacional. Eu não estou dizendo aqui que os povos deveriam morrer, mas a lei diz isso. A legislação dos países aí, ela fala isso, inclusive é nossa. Se tiver sob a proteção vamos supor, de um soldado aqui, de um grupo de soldados, aquele prédio ali, aquele prédio tem tecnologia, tem alguma coisa ali que é para defender a qualquer preço, inclusive a morte, o soldado ele tem que defender. Ele tem que morrer para não deixar ninguém entrar ali, porque ali tem algo ali que é de suma importância para a nação. Isso é assim. Então, voltando, senão isso aqui vai longe. Já estou 10 minutos, já tem mais tempo lá no outro, já deve ter uns 20 minutos. Então, pessoal, o mundo ele tá para colapsar. Vai acontecer muitas coisas, muitas coisas. Né? O mundo, as pessoas estão cochilando, mas assim, cochilando de verdade. Se não tiver num sono profundo. As pessoas não estão vendo. Por exemplo, hoje, desenvolver negócios, investir em negócios, é um risco muito grande. Muito grande mesmo você desenvolver qualquer tipo de negócio, com exceções. É um risco assim gigante a gente querer fazer isso. Porque você não sabe o que vai acontecer exatamente no futuro aqui. No futuro breve. Daqui a alguns dias, ou daqui a algumas semanas, meses ou poucos anos. Então, hoje pegar um dinheiro, 100 mil, 200 mil, sei lá quanto, né, dentro da realidade de cada um, e lá investir num negócio, o risco é muito grande hoje. Hoje, eu mesmo estou fazendo mudanças no meu trabalho, mas a minha mudança, ela está muito segmentada assim dentro de uma realidade que eu vejo que vai acontecer no mundo, né? As pessoas vão estar procurando uma forma de ganhar, porque muitas pessoas, na minha opinião, vai começar a perder emprego aí daqui para frente. Perder emprego, perder renda, assim como já vem acontecendo, né? Assim como já está acontecendo. Só vai intensificar ou ampliar essa camada de pessoas, né, desempregadas, sem renda, né, e as pessoas procurando alguma forma de ganhar o seu sustento, né? E aí dentro da minha área, dentro do meu da minha área, eu estou desenvolvendo, que está muito ligado nesse assunto da inteligência, né, de formação. Eu não quero mais exatamente estar focado em trabalhos de inteligência, focado, lógico, vou continuar desenvolvendo trabalho de inteligência, investigativo, de levantamento de informações,
vou estar ainda desenvolvendo, mas eu quero focar na parte de treinamento. Mas é treinamento de verdade. Treinamento, formação. Né? E aí eu estou preparando isso. Então, isso eu acredito que os riscos para mim é mínimo. Eu acho que é mais arriscado eu tentar desenvolver dentro da minha área, investir um valor alto dentro da minha área e esses recursos não vêm. A área de treinamento, o meu investimento não é tão gigante assim como se eu fosse investir na parte investigativa em si, que os recursos pode ser que não venham assim tão simples, tão fácil. Né? Agora a formação sim. Né? A formação sim. E a formação, a área de inteligência, abrange diversos segmentos. É muito pelo contrário, que a gente diz assim, não, é só para o detetive. Não. Ah, é só para o cara que vai trabalhar com levantamento de informações. Sim, só que esse levantamento de informações é em diversos segmentos. Né? E a gente pode ver isso com maior clareza aqui no Brasil mesmo. Na época da ditadura militar, né, que foi de 1964 até 1985. Né? Na época dessa ditadura, tinha um serviço que hoje é a BIM, né? Mas havia um serviço que era o SNI, Serviço Nacional de Informações. Né? Desde 64, até foi mudando de nome diversas vezes, né? Essa nomenclatura que hoje é a BIM, mas ela vem sofrendo alterações desde 64. Né? Na verdade, a criação vai bem antes de 64, bem antes. Já havia esse serviço de informação, né, de inteligência. E lá na época da ditadura, os militares eles investiram alto nesse segmento de inteligência. Como? Criando um monte de agentes também. Mas havia agente especializado, por exemplo. O que era esse agente especializado? Lá no Ministério da Agricultura tinha agentes, né, especializados, que na verdade eles eram funcionários do Ministério da Agricultura. E nas empresas, né, estatais, tinha gente lá que era colaboradores, né? Colaboradores, mas era um agente voltado para a inteligência, para captação de informações. Hoje ainda tem, pela Sisbin. Né? A Sisbin também, hoje, só que hoje é uma forma de compartilhamento de informações. Não é mais um agente como era lá naquele tempo. Né? O cara lá, ele era um espião do governo. Ele estava lá no Ministério da Agricultura, no Ministério da Economia, no Ministério da Educação, nas empresas públicas. Ele estava lá. Né? Hoje, não. Hoje é compartilhado. Hoje compartilha-se o sistema. Existe um sistema de inteligência que ele é integrado com os sistemas do público, né, estatal, né, os sistemas de administração do Estado. Né? Então, é o tal do Sisbin. Né? Então, agora vamos levar isso para o setor privado. Bem rápido aqui, resumido. Porque senão é complexo isso. Né? Dentro de uma instituição, dentro de um condomínio, se faz necessário, né, se criar sistemas de inteligência. Ou o que é? É um sistema compartilhado de informações. Ele pode ser tanto físico como ele pode ser virtual. O físico, a atribuição da inteligência física, ela é limitada. Você não precisa de um monte de agente, né? Mas é necessário ter os agentes, né? E precisa compartilhar informações. Precisa compartilhar, né? Para que esse sistema seja eficiente.
E aí o curso que eu ofereço, ele abrange tudo isso daí. Tudo isso que eu estou falando aqui, né? E, e então o setor privado, ele é muito carente hoje desse tipo de informação, desse tipo de conhecimento. Ele é muito carente, ele não sabe. As pessoas não sabem exatamente como funciona isso. Então o curso ele não é voltado só para, eu quero ser um agente. Claro, ele vai ser um agente, mas ele é voltado para você aprender como é que se desenvolve a inteligência lá no condomínio, lá na empresa que você trabalha, né? O cara criar, ele vai ser capaz de criar um sistema de inteligência. Para o quê? Para minimizar os riscos, para minimizar a insegurança e os prejuízos, né? Dentro do condomínio, dentro da empresa. Então, é algo. O meu curso, não é porque é meu, não, mas é maravilhoso. E, e maravilhoso mesmo, né? Então, tá muito ruim. Aí, vamos ver se fica por aqui. Mas vou encerrar, pessoal. Então, eu tô preparando isso, né? Eu acho que isso para mim vai ser melhor, a parte de consultoria também. Consultoria, eu vou começar com as consultorias mais simplificadas, mas vai ter uma consultoria um pouco mais especializadas também, depois. Vou de pouco em pouco, porque senão eu fico todo embananado aqui. Às vezes me dá um nó. Eu sou sozinho, né, nessa parte. Então mas vai ser muito bom, né? Estou desenvolvendo isso, porque primeiramente porque eu acredito que é nessa configuração que eu devo trabalhar, né? E eu quero ter também um pouco mais de tranquilidade. Eu quero também, eu creio que Deus está criando outros caminhos na parte espiritual também para mim, e eu quero atuar, eu quero desenvolver. Então acredito que esse é o caminho que eu tenho que caminhar, né? E vai vir os problemas, vai atingir todos, inclusive eu, né? Só que a gente tem a condição, talvez, de prever e minimizar um pouco o problema que vai ocorrer no mundo aí. Não vai sobrar ninguém, assim. Ninguém vai ficar livre, né? Isento de dos problemas que vai vir no mundo aí. Ninguém vai. Mas nós podemos minimizar. Nós podemos. Inclusive, pessoal, você vê muito na parte evangélica, na parte religiosa. Eu acho que a parte religiosa e os religiosos são os que menos se preparam para as coisas que vão vir. Tanto a igreja, na instituição, como, consequentemente, né, os religiosos. São os que menos estão preparados para o que vai vir. Buscam acreditar, não, Deus vai nos ajudar, Deus vai dar vitória para nós. Vai. Mas pode ser que esse seu discurso de que Deus vai ajudar, de que Deus vai dar vitória, na hora que estiver ocorrendo o que vai ocorrer, você esteja tão fraco que você vai negar isso. Que Deus vai ajudar, que Deus vai dar vitória. Por quê? Porque você não está preparado. Você só tem a narrativa disso, mas não está preparado. E pode ser que muitas igrejas elas sejam desintegradas, né? Elas sofram problemas tão grandes, de grandes proporções, que a própria igreja, ou igrejas estou falando, né? Ela pode ter o seu fim, né, antecipado antes do tempo, né, por conta da falta de preparo. O que é que está fazendo para se preparar para esses tempos?
E principalmente, o que é que está fazendo para preparar o povo para esses tempos, né? As igrejas que estão aí procurando só dinheiro, 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 e seus pastores por aí também, vai ter problema. E problema gravíssimo. Mas tem igrejas aí menores, igrejas aí que não estão nesse mesmo alinhamento, né? De certa forma não é o mesmo alinhamento, a mesma visão que outras igrejas, pode minimizar os seus problemas. Pode. Mas aí tem que ter uma visão. Não só a visão, como colocar em ação a preparação para esses momentos aí que vai ocorrer. Eu vou entregar meus folhetos, gente, porque eu preciso de clientes. Esses folhetos que eu estou entregando, que inclusive são os folhetos assim de alto nível. Os meus folhetos é tudo de alto nível, né? Tudo coisa boa. É tudo folheto bom. Mas esses folhetos aqui é o formato antigo, né? Ainda tem bastante dele. Eu preciso acabar com eles para mandar fazer outro, né? Eu ainda tenho uns cartão lá também, que eu preciso, que tem mais de 8 mil cartão. Mais de 8 mil cartão lá. 8 ou 16 mil? Não, acho que é 8 mil. Eu acho que é mais de 8 mil cartão que eu tenho. Eu preciso acabar com eles, que é de propaganda também. E para mim poder fazer outro. Não vou fazer outros agora enquanto eu não acabar com isso, não eliminar isso. Porque o outro já é dentro desse formato que eu estou desenvolvendo. Já é outra coisa. Que vai ser assim também. Só vai mudar os dizeres, né? Talvez a cara. Não, a cara daquele ali é maravilhoso. Não sei como que vai ser. Aí vou criar depois. Isso aqui fui eu que criei, viu? Fui eu que criei. Eu não mandei ninguém fazer, não. Eu só mandei. Eu não estava conseguindo chegar na dimensão. Eu fiz na dimensão da impressão, porque eu contrato, é online a impressora, né? A gráfica que faz para mim, que sai bem mais barato, né? É online, e eu pedi só para eles colocar dentro das dimensões lá que eu coloquei. Nunca dava. Não vou contratar alguém. Paguei lá o dinheiro lá para colocar na dimensão certa, mas não mudou em nada. A arte, né? A arte fui eu que fiz, né? Eu que fiz. A única coisa que eu não fiz de arte, não, tem algumas artes que eu não fiz mesmo. O meu logo não foi eu que fiz. Alguns logos eu mando fazer, porque fica um negócio mais profissional, né? O livro, as capas dos meus livros eu mandei fazer, porque eu não sou profissional nisso, e aí não fica tão bom, né? Eu mandei fazer, né? Então, mas folheto, essas coisas, é eu que faço. Eu vou lá, né? E quando eu tinha mais tempo para fazer, a coisa ficava melhor ainda. Hoje eu não tenho tanto tempo para desenvolver essas coisas, né? Então, tempo e cabeça às vezes, né? Eu tô tão... perco um pouco o raciocínio, né? A criatividade. Mas eu faço, né? Faço meus folhetos. Então eu vou acabar com esses folhetos que eu tô ainda. Eu devo ter desse folheto aqui ainda 1, 2, 3, acho que uns 4 mil. Eu devo ter mais 4 mil, fora esses daqui, né? 4 mil folhetos eu devo ter lá. Eu acho que é 4, com certeza é 4 mil folhetos desse aqui. Então eu vou fazer, depois que eu acabar esses daqui, eu vou fazer lá e vou fazer 16 mil folhetos, né? Só que já no outro formato. Eu acredito sim que vai ser um sucesso. Livros, pessoal, eu estou escrevendo. Tem muita gente que acha que eu estou escrevendo que é daqui esse assunto, porque agora eu vi, depois que eu comecei a escrever, começou a aparecer. Escrever não, depois que eu comecei a montar para publicar, né? Começou a aparecer esse negócio de a inteligência artificial. Não deve ser bom isso aí, não acredito nisso, né? Deve fazer alguma coisinha lá. Né? O meu não tem nada de inteligência artificial. O meu tem corretor, fazer a correção. Eu passo em algumas coisas assim, em alguns programas,
mas para melhorar ali o assunto, mano. O assunto que eu falo é a, a pontuação lá, ajustar o texto, né? E às vezes uso outros programas para melhorar sei lá, esqueci o nome certo, mas nada de inteligência. O que está aqui é daqui, ó, da mente, entendeu? Então ninguém acha não, tanto é que o meu tá lá. Eu acredito que na hora de você registrar direitos autorais desse assunto de inteligência artificial, não vai registrar, porque pergunta lá se é coisa de inteligência, não sei o que, não é não, entendeu? Então tem muita gente que acha que talvez seria isso aí. Eu não faço isso não, tá? Então, e esses meus livros, essas coisas que eu faço, eles serão utilizados sim nos meus cursos, né? Ah, você vai viver de livros? Não, meu livro, eu fiz um livro agora aí mesmo. Eu tô vendendo ele no Amazon por R$89. É em dólar, né? Aí ele vai mudando o preço lá. Eu nem sei quanto que tá hoje, mas é R$89. Eu vou deixar ele lá, 89. Para quem é assinante lá do Kindle, Kindle? Acho que é isso. Lá do Amazon, eu sou assinante, né? Eu leio muito ali. Você lê de graça. Você consegue ler de graça lá, né? Por enquanto eu estou disponibilizando. Eu nem disponibilizei, ele está colocando como de graça lá. Eu falei, não, deixa, né? Não tem problema. Mas depois eu vou para frente, eu vou bloquear. Não, é só pago. Por quê? Porque foi uma coisa que eu fiz, velho. Eu fiz isso daí, eu criei isso. Eu quero ganhar um tiquinho disso aí. Lá na frente, quando eu estiver já fazendo o curso, tiver minha cliente, eu vou baixar isso. Eu vou baixar, né? Porque hoje eu ganho ali em torno de 50, tá R$89, eu ganho 50 e tantos reais. 57, eu acho, alguma coisa assim. Eu ganho dentro nesse valor. A Amazon vendeu lá, eu ganho 50 e poucos reais. Beleza. Eu vou chegar no patamar de eu ganhar só 20, 25 reais. Mas isso lá na frente, agora não. Quando eu tiver o curso mesmo bombando, eu estiver ganhando em cima do curso, aí eu vou ganhar 20 e poucos reais. Mas eu quero vender no mínimo. Só que eu vou investir na publicidade e tudo mais, no livro, né? Mas no mínimo eu quero vender uns 1000 livros disso aí. Online e virtual, no mínimo. Online, virtual, né? O livro virtual e o impresso. Impresso num número bem menor. Mas no total eu quero pelo menos uns 20 mil. Uns 1000 livros. Né? Vender uns 1000 unidades. Tanto físico como virtual. Né? Eu ganhando em cima de cada um ali 20, 25 reais, mais ou menos. Isso pode ser ampliado para mais, muito mais. Por quê? Porque eu tenho mais 2 livros que vai daqui a 1 ou 2 semanas, que eu não sei porque tá fazendo as capas. Ele demora um pouquinho para fazer a capa. Então, vai ter mais 2 livros e depois, quando eu tiver com a cabeça mais livre, eu vou terminar outros livros que eu tô fazendo. Que eu tenho, na verdade. Eu tenho lá, ó, no mínimo lá, eu tenho pelo menos mais uns 12 livros lá, semi-pronto. No mínimo, uns 12. Que aí eu preciso ver, olhar direitinho. Né? Eu tenho, no mínimo, uns 12 semi-pronto aí para mexer. Entendeu? Que aí eu preciso de tempo para poder estar com a cabeça boa para poder mexer ali. E vai, com certeza tem que mudar muita coisa. Tem que formatar, tem que mudar. Então, vai ter outros livros lá. Talvez esse 1000 unidades pode passar para uns 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Eu não sei. Né? Aí também não vou ficar projetando uma coisa que eu não sei ainda. Mas lá na frente pode que seja. Né? Lá na frente. Então, hoje eu estou trabalhando o futuro. Eu tô com o meu carro aqui, mas os carros aqui passam tirando fina. Eu tô preocupado.
Eu vou encostar ele um pouquinho mais aqui na guia aqui, porque tá perigoso aqui. Passa tirando fino aqui. Então, pessoal, é isso aí. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Deus nos abençoe nesse dia, né? Nos ajude. Deus, né? Parece que tá dando ordem a Deus, igual o irmão Luiz falou outro dia. E eu tinha essa forma de orar. Eu era assim, né? E tô mudando, né? Mudando. Às vezes a gente fica querendo dar ordem para Deus. Ó, Deus, ajuda aí, hein? Faz aí, rapaz. Olha, tá bem assim. Tem muita gente que faz isso, e eu tô falando de mim mesmo, né? Irmão Luiz outro dia tava pregando isso aí. Que coisa maravilhosa do Braz, gente. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Coisa boa demais. Ô, domingo, viu? Eu não vejo a hora de chegar os domingos pra mim ir pro culto no Braz. Não vejo a hora. Coisa linda. É Deus mesmo, viu? Deus. Então, a gente não tem que ficar exigindo, né? Nós temos que ter humildade. Nós temos que saber o nosso lugar. Quem somos nós? Quem somos nós? Eu, dentro da minha... Eu só tenho a agradecer a Deus. Agradecer. Porque certo é que Deus fez o mundo, fez a terra, fez o homem, permitiu que eu viesse tivesse vida. Eu tô aqui, dentro desse projeto de Deus que Ele fez para criação, né? Criando um ser espiritual para morar no céu. E Deus me prometeu isso para mim. Ele me deu essa esperança, essa promessa, né? E esperança de morar no céu, mas depende de mim. Depende de mim. Então eu tô aqui, mas eu tô já com essa promessa, né? E eu sou grato a Deus por isso. Por essa promessa que Ele me deu, essa condição de um dia morar no céu. E hoje aqui Ele já me ouviu, Ele fala comigo, né? Eu já recebo tantas dádivas, tantas benção de Deus aqui, né? E eu sou muito grato a Deus por isso. Muito grato, assim, profundamente grato. Porque eu, nesse formato que sou de homem de carne e osso, eu sou pecador, eu sou errante. Eu não tenho eu como um homem, eu não tenho direito nem de falar com Deus. Mas Deus, por a bondade dele, a misericórdia dele, Ele me dá essa condição de falar com Ele. E Ele me ouve, Ele me responde. Assim como você também, né? Ele já me deu, eu estou falando de mim, né? Ele me deu essa condição. E eu sou grato demais a Deus por isso, né? Eu às vezes estou numa situação, às vezes entro em situações assim, insolucionáveis. Não tem como solucionar. E eu vejo a bondade de Deus, o amor de Deus comigo. Ele chega assim, é milagre, sabe? Muitas vezes chega assim, toma você aqui, ó. Milagre, milagre. Como tem vezes também que não chega. Tem vezes que não chega e eu sou grato a Deus. Porque quando não chega é porque Ele está me experimentando, Ele está me moldando. Ele está me moldando, né? Mas, outro dia eu estava conversando a respeito disso, né? A respeito, tal, inclusive da Preta Gil, dessa moça que morreu, né? Nós estávamos falando dela, né? Mas, enfim, não vou entrar no assunto dela em si. Ela falou assim que Deus não quer que a gente vá porque tem muitos que entram para as religiões, para as igrejas, começam a frequentar a igreja por causa da sua saúde, porque está querendo saúde, porque está falido, porque está precisando comer. Deus não quer isso. Deus, Ele quer que nós busquemos a Ele por causa de uma salvação. Senhor, eu soube que Tu um dia vai nos levar para o céu, Senhor. Me explica como que é isso. Me diz como que é isso, me esclarece a respeito disso. Me leva para esse céu, Senhor. Igual fez o ladrão, né, na cruz. Bendito Deus. Chegou lá e reconheceu o erro dele. Entendeu? E foi pro céu. O Senhor falou assim: ainda hoje Tu estarás comigo no paraíso. Né? Então é isso que Deus quer de nós, que a gente busque Ele, não por causa, Senhor, me livra aqui da cruz, me livra aqui da prisão, me livra dessa enfermidade. Senhor, aqui nós vamos ser, se nós tiver que apanhar aqui, nós vamos apanhar. Se nós tiver que passar fome, nós vamos passar. É tudo um processo
de o Senhor nos moldando, nos transformando, sabe? É o processo. Então, seja lá o que tiver que acontecer conosco, Senhor, louvado seja Deus. Senhor, eu ainda estou no processo de ir pro céu. Senhor, eu estou passando fome, mas eu ainda estou. Tá certo que tu quer me levar pro céu. Eu ainda estou dentro dessa promessa. Eu estou nessa lista aí, Senhor. Louvado seja o teu nome. Então, passa o processo. Senhor, eu preciso morrer para ir poder pro céu. Eu estou enfermo aqui, eu estou com câncer, eu estou quebrado, ferrado, estou quase morto, Senhor. Mas ainda a promessa de me levar lá pro céu está de pé. É isso que o Senhor quer de nós, sabe? Que a gente vá pro céu. A gente vai pro céu. O Senhor quer que nós vá pro céu. O processo é o galardão é o céu. Aqui, o Senhor vai cuidando de nós. Vai dando. Você mora no apartamento aqui, não dá para morar mais. Vai morar no barraco. Não importa. Vai lá pro barraco. Entendeu? Isso não importa. Se adapta. A gente tem que se adaptar a tudo. Em todo tempo. Em todo tempo. Né? Então é isso aí. Ó. Entendeu? E meu relacionamento, que nem eu falo aqui, pô, maravilhoso os cultos no Brás, mas eu não me prendo a nada disso não. Não me prendo a isso. O meu relacionamento é com Deus. É com Deus. Eu só confio em Deus. Eu só acredito em Deus. Eu não quero saber de homem. Respeito o homem, os homens, né? Respeito, né? A gente tem honra, né? Quando tem que honrar. Mas é assim. O meu assunto é com Deus. O meu relacionamento é com Ele. Não quero saber de homem, não. Homem, tomar cuidado com o homem. Tem que tomar cuidado com o homem. O homem é terrível, né? Assim como eu sou terrível também. Mas é isso aí, pessoal. Vou encerrar aqui. Deus seja louvado.